Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, com a graça de Deus, aqui nos encontramos para nosso momento de oração, nosso momento de partilhar a palavra de Deus, de colocar diante de Deus a nossa vida, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Queremos pedir esta presença tão bonita, esta presença tão maravilhosa de Deus sobre a nossa vida. Queremos agradecer. Vivenciamos momentos bastante bonitos neste final de semana com o nosso Santo Natal. E a partir do nosso Santo Natal, a gente pode celebrar muitas coisas maravilhosas, né? Coisas que a gente conseguiu celebrar em família, talvez com amigos. E o Senhor, com toda certeza, mais uma vez Ele se fez presente, né? Mais uma vez Ele se fez presente nesse espírito de Natal, que é um espírito de renovação, que é um espírito de paz, que é um espírito de harmonia, que é um espírito de transformação. Por isso, eu espero e eu desejo que o seu Natal tenha sido muito bom e que tenha sido um momento de renovação da vida, da paz, da família, de tantas coisas a mais. Por isso que o Senhor sempre conduz o teu caminho em todos os momentos e que Ele continue sempre muito firme, né? Te cuidando, te amparando, abrindo sempre todos os teus caminhos, te levando paz, te levando bênção, conduzindo sempre a sua vida. Que bom. Um bom dia a você e que esta semana, a última semana de 2022, a última semana de dezembro, também seja sempre um olhar para trás, fazer uma boa avaliação, né? Buscar novos objetivos, fazer um bom planejamento para frente. E quem sabe, né? A gente pode ainda colocar algumas coisas a mais nesses propósitos, nesses momentos que a gente quer viver. Quem sabe buscar mais a Deus, rezar ainda mais, sentir a presença de Deus na nossa vida, aonde a gente está. Por isso, vamos começar esse momento dizendo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com essa presença maravilhosa de Deus, nós queremos também, pedir que Ele sempre conduza a nossa vida, vá abrindo todos os nossos caminhos. E hoje nós celebramos Santo Estevão e a gente quer pedir esta presença de Deus. Hoje nós celebramos Santo Estevão e ele vem nos ensinar, a perseverar até o fim e sempre seremos salvos por Deus. Vamos, e não vamos estranhar hoje, porque vamos ter um evangelho logo depois do Natal, ainda na oitava de Natal, um evangelho bastante forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de tudo isso, a gente sempre tira grandes lições para a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bendito seja Deus que hoje também nos dá a oportunidade de um novo dia, de estar aqui, de celebrar tantas e tantas coisas. Por isso que o meu desejo, sim, é que você tenha esta paz, que você tenha esta alegria, que você tenha esta harmonia, que o Senhor sempre conduza a tua vida em todos os momentos e Ele assim o fará. Vamos colocar no nosso coração, nesse dia 26, vamos colocar no nosso coração o Evangelho, né, deste dia, um Evangelho bastante bonito, bastante forte, mas é um Evangelho que vai nos ensinar a olhar a vida sempre, né, com os olhos que Deus olha. Celebramos hoje Santo Estevão, e Santo Estevão foi o primeiro mártir, né? Primeiro mártir, uma das primeiras pessoas que derramou o seu sangue por causa de Jesus, testemunhando o seu amor, testemunhando a sua alegria. Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Mateus, capítulo 10, versículo 17 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento, vós sereis indicado. Naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer e o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos levantarão-se contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente hoje inicia esse Evangelho, a gente hoje inicia esta semana com esta palavra de Deus, que é muito forte. E aí talvez você vai perguntar e vai pedir para mim, mas Padre, como pode, né? Logo depois do Santo Natal, um Evangelho assim, com uma palavra assim tão forte, com uma palavra assim tão pesada, como é que pode? E aí a gente vai entendendo, né, que hoje, né, a partir do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem a gente celebrava isso, sábado e domingo, a gente celebrava o nascimento de nosso Senhor. A partir deste nascimento, a partir desta presença de Jesus, a gente é chamado a dar testemunho. Sim, a testemunhar a Jesus. Testemunhar, tomar posse da sua presença, testemunhar Jesus aonde, né, a gente está, levar esta presença de Jesus a tantos e tantos lugares, dar testemunho do seu amor, da sua vida. Jesus, ele disse assim para os seus discípulos, cuidado com os homens, cuidado com os homens. E aí a gente precisa, sabe, aí a gente precisa de fato
esse cuidado. Qual é o sentido do cuidado? Porque nem todo mundo vai pensar como você pensa. Nem todo mundo vai viver a vida como você vive. Nem todo mundo vai praticar as mesmas coisas que você pratica. Nem todo mundo vai ter os mesmos valores e os mesmos princípios que você tem. Mas nem por isso você vai deixar de viver a tua vida. Nem por isso você vai abrir mão daquilo que te é importante, daquilo que te é valioso, daquilo que te faz bem. Sabe, a gente olha para este evangelho, e a gente sente no nosso coração algo muito forte, algo muito bonito, que a gente vai transformar o mundo através do nosso testemunho. A gente vai transformar o mundo através do nosso jeito de ser. Porque no mundo a gente vai encontrar coisas boas e a gente vai encontrar coisas complicadas. Você sabe muito bem disso. No mundo nós vamos encontrar valores, princípios, ideias, iniciativas que são muito boas. Mas nós também vamos encontrar coisas complicadas, coisas difíceis, coisas que, se a gente seguir, a gente sabe que vai trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, a dor, a tristeza, a desgraça, né? Muitas coisas não serão mais como eram. É justamente por isso que a gente olha para esse evangelho de hoje, sabe? Nós olhamos para esse evangelho de hoje e a gente vai pedir ao nosso bom Deus, sabe? A gente vai pedir ao nosso bom Deus esta luz que vem do alto, porque Jesus disse assim: não se preocupem com as palavras que vocês vão usar. Não se preocupem em ter uma defesa. Não se preocupem em planejar muitas coisas, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai tomar conta do teu coração e da tua vida, e ele vai transformar a tua vida. E ele vai mostrar que a sua vida pode ser bem diferente. E ele vai mostrar que a sua vida, ela vai ser boa, feliz, realizadora, a partir do momento que você é bom. Sabe, a partir do momento que você faz o bem ao próximo. Sabe, a partir do momento que você dá um passo além. E aí a gente vai perceber uma coisa muito bela. A gente vai colhendo ao longo dos anos, ao longo da vida, aquela boa semente que a gente plantou lá atrás. Nós vamos colhendo ao longo do ano, ao longo da vida, sabe? As boas atitudes que a gente teve para com o próximo. Por isso, no meio de tantas situações, às vezes, no meio de tantos problemas, às vezes no meio de tantas expectativas que você criou, né? Às vezes no meio de tantas situações, eu vou dizer para você: nunca deixe de semear o bem. Nunca deixe de ser uma pessoa boa. Nunca deixe, sabe, de fazer o bem. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando menos você esperar, você vai começar a colher os frutos disso tudo. Você vai começar a colher os frutos da tua bondade, do teu amor, sabe, daquela ajuda que você deu, sabe, daquela mão que você estendeu. As pessoas, nem todo mundo vai reconhecer, nem todo mundo vai te agradecer, né? Eu sempre uso uma expressão, né, que a gente deve ser bom, mas a gente não deve ser bobo, né? Então, sempre fazer o bem, sim, mas sem esperar muita coisa em troca. Sem esperar muita coisa em troca. Sabe por que eu digo isso?
Sabe por que eu digo isso? Porque se a gente fica esperando o reconhecimento aqui, um reconhecimento ali, um elogio lá na frente, a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar porque nem todo mundo tem o coração que você tem. Nem todo mundo pensa como você pensa. Nem todo mundo age como você age. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem esta força que você tem. Mas não é por causa de algumas pessoas, não é por causa de algumas pessoas que você vai deixar de fazer o bem. Não é por acaso de algumas pessoas que você vai deixar de praticar coisas boas, de seguir os teus princípios, de seguir os teus valores, de seguir aquilo que te faz bem. Sabe? Porque a gente vai, né? A gente vai semeando as boas sementes. Foi o que, né? Foi o que nós comemoramos hoje. E aí hoje, né? Esse evangelho, ele começa assim, dizendo, cuidado com os homens. Ou seja, cuidado com os homens e com as mulheres que estão ao nosso redor. Não dá para confiar em todo mundo. Não dá para contar com todo mundo. Sabe, esta passagem, ela faz parte da instrução de Jesus aos 12 apóstolos, quando ele os enviou para anunciar o seu evangelho. Ele disse, cuidado, né? Cuidado para não cair numa armadilha. Cuidado para não perder a vida de vocês. Sabe, cuidado com os homens, disse Jesus, porque a gente precisa sempre estar fazendo aquelas escolhas boas e bonitas. É por isso que hoje, né, a gente celebra a Santo Estevão. E Santo Estevão, ele deu a sua vida, né? Ele deu a sua vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai aprender, uma coisa muito forte. E aqui eu penso que eu tenho, né? Eu penso que eu tenho liberdade de falar isso para você. Você nunca vai deixar de ser uma pessoa boa, mesmo que talvez você já tomou uma rasteira na vida, tá? Mesmo que você já tomou uma rasteira na vida, você não vai deixar de fazer o bem, mesmo que você já se decepcionou. Você não vai deixar não vai deixar de lado os teus princípios, os teus valores, porque talvez por causa dos teus princípios e dos teus valores, né, você foi prejudicado, ou um comentário maldoso, ou algo parecido assim. Não. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência de quem você é. Sabe? É tomar consciência de quem você é. E aí eu preciso te recordar que você é um filho, que você é uma filha amada, querida e desejada por Deus. Sabe, você tem muito valor, você tem muita capacidade, você tem muito dom, você consegue muito, você chega muito longe. Então, nada de baixar essa tua cabeça aí, nada de se entregar a tristeza, isso, aquilo, ei, nada de fazer isso. Nada de achar que, por causa dessa, daquela pessoa, eu não mais vou fazer o bem. Não, muito pelo contrário. A treva, a escuridão será vencida. E será vencida quanto mais você brilhar, quanto mais você mostrar a tua luz. Mas permita-me dizer mais uma vez, seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa, mas não boba. Tem algumas situações que
a gente precisa olhar com outros olhos. Eu sempre tenho dito e digo, aonde às vezes eu tenho um pouquinho mais de liberdade para a pessoa, que às vezes a melhor forma de ajudar é deixar de ajudar. É deixar a pessoa cair em si. É deixar a pessoa ver como a vida é. Então, meus irmãos, então minhas irmãs, a gente vai abraçar esta semana que Deus está te dando, né? Hoje é dia 26, nós temos mais praticamente, né, 4, 5 dias ainda desse ano de 2022. Eu não sei se você está de férias, não sei se você está um pouco mais calmo, quem sabe está com visita aí na tua casa, né? Algo semelhante assim. Mas eu gostaria de convidar você, quem sabe nesta semana, tira um dia, tira um momento e olha para trás. Olha para esse ano. Olha tudo o que aconteceu nesse ano. Sabe, vamos fazer um filme, né? Preto no branco, né? Uma retrospectiva da nossa vida. Isso é bonito, sabe? Eu costumo fazer sempre isso, sabe? Olhar para trás e perceber aonde eu acertei, aonde eu errei, aonde talvez eu possa melhorar. Olhar para trás e também perceber quem é que somou na vida, quem é que talvez, né, tirou, né, a minha paz. Sabe, a gente precisa olhar para trás e ver e fazer essa retrospectiva. Por quê? Porque a gente vai começar um novo ano. Um novo ano. Não adianta, não pensa que a gente vai dizer feliz ano novo. Não vai ser um ano novo se a gente não mudar as atitudes, se a gente não mudar nosso jeito de ser, se a gente não deixar de lado aquilo que atrapalha. Não vai ser um ano novo. Não vai ser um ano novo. Vai continuar acontecendo as mesmas coisas. E aí a gente chega mais uma vez neste evangelho. Cuidado com os homens. Ou seja, cuidado com as pessoas. Cuidado, né? Porque, de fato, a gente precisa sempre estar bastante atento, fazer aquela leitura bastante bonita em quem eu posso confiar, em quem eu não posso confiar, com quem eu posso contar, com quem eu não posso contar. Mas isso também não me dá o direito de agredir quem eu não posso contar, né? Quem eu não posso confiar. Não, às vezes é melhor deixar quieto, né? Tratar com respeito, tratar com cuidado, como todo mundo merece ser cuidado. Mas a gente precisa sempre estar fazendo algumas escolhas, sabe? A gente precisa sempre estar fazendo algumas escolhas. Então, que você faça sempre essas escolhas bonitas, tá? Que você faça sempre, né? Aquelas escolhas que vão te fazer bem para você e para a tua casa. Combinado? Estamos então finalizando esse nosso momento aqui de oração. Nós vamos fazer esse momento de oração até na quarta-feira. Depois de quarta-feira em diante, nós vamos criar uma dinâmica um pouquinho diferente aqui, porque daí também eu quero, né? Eu vou estar também num momento diferente da vida também, um pouco mais de descanso, um pouco mais retirado, não tão conectado aqui, né? Então, até quarta-feira a gente vai ter esse momento de oração, de partilha da palavra de Deus. Depois de quarta-feira, nós vamos criar uma nova dinâmica que você vai descobrir no tempo certo de como é que vai ser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos
abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Fique na presença dele. E que ele sempre te acompanhe e te guarde. Um grande abraço. Uma abençoada semana. Se cuide. Celebre bem todos esses momentos.